pessoal, muito boa noite, que bom estar com vocês aqui mais uma vez, tá? Para gravar um pouco aqui do nosso podcast semanal, toda sexta-feira, hein? Certo? Toda sexta-noite, eu e o Alan Lima já tá por aqui, para a gente poder comentar assuntos importantes que fazem parte da nossa rotina de SST, tá? Nós estamos gravando também para o nosso canal, Patrícia Rodrigues Engenheira, nosso canal no YouTube. Obrigada, né, sempre por estar acompanhando aqui o nosso programa, tá? O nosso programinha da SST. Bom, gente, então nós escolhemos a gestão da ISO 45001, tá? Para que nós pudéssemos tratar na noite de hoje, tá? Um tema, assim, importantíssimo para que nós possamos, assim, viabilizar na vida das empresas, inclusive esse tema, a gestão da ISO 45001 na vida das empresas, será tema para o nosso programa Gerenciando Riscos com a doutora Sandra Rocha, tá? Ela é engenheira eletricista e especialista em engenharia de segurança do trabalho e estará conosco compartilhando os conhecimentos da maneira como ela realiza a gestão de SGI na vida dos clientes, na vida das empresas, assim como nós da Icone Consultoria também, tá? Então, vamos ao nosso podcast, tá? Semanal. Quero agradecer a todos que sempre estão acompanhando aqui o perfil da Icone Consultoria, tá? Obrigada sempre, tá, pessoal? Bom, gente, estou aqui acompanhada com a Alan, mas vamos abrir aqui o nosso podcast com a reflexão relacionada à necessidade do gerenciamento de riscos ocupacionais, até porque a ISO 45001, ela foi, tá, implantada, tendo como base a antiga OSAS 18001. Muitos aspectos importantes voltados à saúde ocupacional e à segurança do trabalho deve ser reconhecido em vários tipos de ambientes, de acordo com seus segmentos. As empresas têm as suas classificações de riscos e, de acordo com as suas classificações, nós precisaremos mapear setorialmente o que as funções fazem. Então, as empresas, elas precisam periodicamente passar por atividades gerenciais denominadas de auditorias. E essas auditorias, elas podem ser internas, podem ser de segunda parte, podem ser de terceira parte. Geralmente, a de segunda parte, ela é feita através de contratantes em contratadas. E a de terceira parte, de empresas acreditadas em sistema de certificação. Então, periodicamente, as empresas enviam os auditores para fazerem as análises dos escopos, políticas, missão, visão da empresa, para verificação se a sistemática estratégica da ISO 45001 está atendendo o escopo. Então, o escopo nada mais é do que o que a empresa gostaria que fosse certificado. Porque existem várias atividades que são realizadas na empresa, mas ela escolhe do seu produto ou do seu serviço para ser certificado, né? Da sua prestação de serviços. Então, periodicamente se faz necessário que o auditor ele analise toda a sistemática que envolve o mapeamento dos processos da empresa, tá? Independente se ela vende alguma coisa ou se ela presta algum tipo de serviço, certo? Então, temos que seguir diretrizes normativas, NBRs, que fazem parte da saúde e segurança do trabalho, bem como outras normas que fazem parte dos requisitos legais. A empresa ela precisa ter o domínio do controle de legislações, não somente a nível federal, mas também a nível estadual e a nível municipal. E todas as mudanças que ocorrem nas legislações precisam ter o registro. E as pessoas responsáveis pelas áreas de trabalho precisam conhecer as alterações da legislação para que essas evidências possam ser conhecidas pelos auditores, até porque eles farão questionamentos das pessoas que fazem parte dos setores de trabalho, e as pessoas dos setores todas
devem estar preparadas para responder a um auditor. Então, periodicamente, o coordenador do SGI, que é o Sistema de Gestão Integrado da empresa, ele reúne, né, os empregados e principalmente os líderes, para que os líderes possam estar muito bem preparados para responder ao auditor. Tá? Então, é isso aí. Então, vamos falar um pouco das definições que as empresas precisam atender. Definições básicas que fazem parte da ISO 45001. Boa noite, Alan Lima, e a todos que estão acompanhando nosso podcast. Fala um pouco das terminologias de SST que fazem parte da rotina, né, da ISO 45001, que é o Sistema de Padronização Internacional de verificações e evidências nas empresas, né? Para a gente poder atender a ISO 45001, a gente, além de estar cumprindo as normas, porque a ISO é uma ISO de qualidade, a ISO 45001, e não é a gente dizer, a gente está cumprindo. Não, a gente tem que mostrar que a gente está cumprindo e mostrar que a gente tem essa qualidade de estar cumprindo da maneira correta. Por exemplo, NR6, treinamento de NR6. Não adianta a gente fornecer EPI se a gente não faz o treinamento. Isso vai olhar, beleza, EPI foi fornecido, foi trocado. Quando é que foi feito o treinamento? 3 meses após ele receber, isso tem coisa errada, ou seja, a gente já vê que tem uma falha de qualidade. Porque no momento que a gente fornece, a gente também deve fornecer o conhecimento, a capacitação, a instrução. Fornece o treinamento, fornece o EPI, não separadamente, e sim no mesmo âmbito, no mesmo momento. Só um minutinho, Alan. É o seguinte, de acordo com os requisitos legais que as empresas precisam atender, existe a sistemática, tá, na ISO 45001 de nós estabelecermos ou implantarmos procedimentos, tá, que nós denominamos operacionais, de acordo com os ambientes, principalmente onde oferecem mais riscos para o trabalhador. Diante de cada procedimento implantado, nós temos também a oportunidade de implantar registros. Então, nós precisamos classificar, tá, esses registros, treinar os trabalhadores nos procedimentos e também nos registros e manter esses registros por um determinado período. Então, a empresa ela precisará reter num determinado, né, período esses documentos, porque eles servirão de base para uma investigação possível. Sim. De algum tipo de acidente de trabalho que venha ocorrer, se acontecer. Então, vamos analisar o histórico daquele setor, por exemplo, de preenchimento de documentos inerentes àquele tipo de situação que veio afastar alguém. Sim. Ou então, de algo que trouxe um dano ambiental, por exemplo, na empresa, que muitas das ações que acontecem nas empresas também advêm para a geração de impactos ambientais. Então, a empresa, quando ela constitui o SGI, ela tem que analisar todos esses pontos, não somente a qualidade, mas também a saúde do trabalhador, a segurança e os aspectos ambientais, impactos ambientais, né? Então, nós precisamos deixar para as empresas de todas as diretrizes estratégicas que fazem parte da sua atividade principal. E o escopo ele é sempre analisado pelo auditor para verificar se realmente tudo que ele vai ver, as amostras que ele irá realizar, ele vai anotar todas. Sim. E outra coisa, se caso existir algum tipo de problema, nós denominamos de não conformidade, a empresa precisa fazer o tratamento da não conformidade. Então, Alan, fala um pouquinho, na prática, o que é tratar uma não conformidade de segurança do trabalho, já que você está falando de EPI, tá bom? Bora, não conformidade de segurança do trabalho relacionado com a ISO 9001. Digamos que a ISO 9001 a gente vai implantar na empresa, etc. Bora pegar um setor, o almoxarifado, a gente está no almoxarifado. O que a ISO vai observar no almoxarifado em relação à segurança do trabalho? Primeiro, temos produtos líquidos inflamáveis, beleza. Temos líquidos inflamáveis, temos derivados de petróleo. Primeiro, a embalagem.
é aprovada pela ANP, Agência Nacional de Petróleo, não sei. Vou observar no rótulo, validade dos produtos. Vou ter que observar, isso está na norma e está lá na norma, está na ABNT, e a gente tem que cumprir. Só para a gente estar com um líquido dentro do almoxarifado, a gente tem que garantir que se ele derramar, ele não vai para o solo. Ou seja, a gente tem que pensar no meio ambiente. E como é que ele não vai para o solo? Ele deve ter uma barreira de contenção. Por quê? O almoxarifado, parte de líquido, derramou, ele não tem para onde escorrer. Ou seja, ele precisa dessa barreira de contenção. É obrigatório por norma. Produto pesado, tudo no lugar alto. Não pode. A ISO veio, isso não é erro de logística. Como é que o pessoal bota coisa pesada lá em cima? Tem facilidade para colocar lá em cima ou tem um risco muito adicional em a gente colocar madeira pesada lá em cima. Por quê? Como é que eles vão botar lá em cima? Vão levar no braço? É um material pesado. Você subir na escada de material pesado, o risco de queda é enorme. Inclusive, recentemente eu fiz uma inspeção em uma empresa em que eu percebi que aconteceram mudanças no layout, justamente das prateleiras, por conta da minimização dos riscos ergonômicos para os funcionários do setor do almoxarifado. Então, eu achei muito oportuno essa alteração, tá? Da sistemática de manuseio dos equipamentos, dos objetos, É interessante. né, dos materiais de trabalho, e que realmente vão estar trazendo uma influência positiva quando existe a mudança, né? A mudança para melhor. Né? A mudança para melhor. Então, toda mudança ela precisa ser registrada e mapeada e evidenciada futuramente que os indicadores estão melhorando. Hoje o indicador talvez esteja ruim, mas ao longo do tempo iremos demonstrar na auditoria uma melhoria, uma minimização dos riscos. Os riscos eles têm uma plena capacidade de serem minimizados ou mitigados, tá? Porque existe essa nomenclatura no nosso sistema de gestão integrada, a mitigação, tá? Ou minimização de situações que encontramos anormais e que precisamos definir uma meta para podermos evidenciar para o auditor e ele tomar nota dessas evidências. E ele, inclusive, verificando que a empresa não tomou as providências, ele vai dar um novo prazo para que a empresa possa se adequar à necessidade de cumprimento do requisito legal. E a empresa ela terá um prazo para resolver. Sim. Quando o auditor ele, né, determina esse prazo, então a empresa reúne as lideranças e estabelece um plano de ação para que ele seja acompanhado pelo supervisor, pelo encarregado, inclusive pelo diretor da empresa. Não é? Então, por exemplo, eu presto serviço numa empresa que tem vários contratos. E daí eu preciso, como consultora, me reunir com o gerente que administra os contratos, para mostrar para ele até quando eu estou atingindo as metas que a empresa precisa da gestão da SST. Né? Até quando essas metas precisam ser alcançadas. Então, semanalmente, nós trabalhamos com os prazos de cumprimento dessas metas. Tá? E nós nos preocupamos em evidenciar. Então, eu me reuni com a técnica de segurança, com ele e com o encarregado de RH, porque existe a necessidade de lideranças periodicamente se reunirem para alinharem os registros obrigatórios que envolvem uma determinada norma, que envolve o gerenciamento de SST. Por que isso? Porque futuramente será marcada uma auditoria e a auditoria irá verificar como estão os comportamentos daqueles trabalhadores que nós temos mapeados no contrato. Né? Muito importante isso aí. Né? Tá bom? Sim. Fala um pouquinho do papel das lideranças, porque a ISO também ela cobre esse requisito das lideranças. As lideranças precisam ter uma comunicação interna muito boa. Fala um pouquinho dessa parte. Bora, gente. Da comunicação de lideranças, porque muitas não conformidades acontecem por causa disso. Sim. Até acidentes. Vamos lá. Não conformidades por conta da falta de comunicação com liderança. A gente estava falando do almoxarifado. Almoxarifado muito acima do limite tolerável. Com isso,
não tem local para colocar o material que está sendo colocado lá dentro. Ou seja, tem material que está encostado na telha, material encostado na parede. Por quê? Por falta de local. Se eu não tenho uma boa comunicação com a gerência, eu tenho que chegar e explicar para a gerência, olha, o almoxarifado está nessa situação. A gente não pode ter essa situação dentro do almoxarifado por conta de que a gente não está cumprindo as normas. Tem material que está diretamente no chão, não está no pallet, pneu de caminhão, tudo no chão. A primeira coisa que a auditoria chegar e ver pneu lacrado no chão, beleza, como é que fizeram isso aí? Pegaram manualmente, aí vai perceber que foi pego manualmente. Vocês têm a AET, Análise Econômica de Trabalho. Se eles pegaram manualmente, eles utilizaram que tipo de luva? Foi de baqueta? Cadê a ficha de EPI? Algo bem importante que a Patrícia falou, é evidencializar. Não adianta eu fornecer o EPI todo dia para o meu funcionário, tudo 100%. Pode estar todo no cheio de EPI. Na hora de evidenciar, você tem que estar com papel. O que importa é papel, não importa se eles estão com EPI. E assinado pelos envolvidos. Assinado, lembro. Né? Ficha de EPI tem que estar assinado no termo de ciência em cima e tem que estar assinado no recebimento e na devolução. Tem que estar tudo assinado. Não adianta estar com uma assinatura só. Tem que estar com a assinatura completa. Ou seja, sempre quando ele vai fornecer, quando ele vai receber, ele assina. E isso é uma das coisas. Ficha a FISP em si. Eu tenho um Aí tu olha, fazer depois, tá? é uma coisa que a FISP A respeito de ficha. tem que estar atualizado, gente. Lembre de sempre fazer o quê? A atualização. Tem gente que esquece de fazer a atualização porque acha, tipo, a FISP em si não tem validade. Mas o fabricante muda a composição do seu produto. Se você está com uma FISP, que ó, o rapaz da auditoria chega, essa FISP é que tem 20 anos. Você não acha que... Nunca mudou, não é possível, Nunca mudou? Né? Vai desconfiar. Bora ver agora. Baixa a FISP e vê que o produto mudou totalmente. E isso mostra que você não está se adequando às leis, às normas. Por quê? Não tem validade, mas você tem essa obrigação de sempre estar observando se mudou ou não. Se mudou, troca, gente. E não tem muita dificuldade. É claro, tem muito fabricante que não disponibiliza na internet para você chegar e baixar. Mas no momento que você compra, você tem todo o direito de solicitar o orçamento, provei o orçamento, já bota lá na descrição que solicito a FISP que tem anexo. Ou seja, você, além de receber o produto, você vai estar pedindo a FISP do produto que você comprou. Você tem esse sempre direito. fazer esse pedido. Porque se você não pedir a FISP e ele não disponibilizar na internet, até que você ligue, manda e-mail para você conseguir essa FISP, demora. Por isso que eu digo, comprou, peça para a FISP, vi junto e melhor de tudo, que vem pelo e-mail em anexo. Porque pelo e-mail em anexo, a FISP molhou com o produto no meio da viagem. Você tem no e-mail, imprime, bota lá no local. Está no local de trabalho. Exatamente, tem que estar disponível no local do produto químico. A gente não pode pegar produto da almoxarifado. Não posso pegar FISP e deixar escondido em qualquer lugar. Tem que estar no almoxarifado. Claro que posso ter cópia em outros lugares, mas tem que estar no ambiente disponível. Caso alguém vá mexer nesse produto, não sei que produto é esse. Será que eu preciso utilizar máscara? Será que ele é corrosivo? Vai danificar minha mão, meus olhos, etc? Eu não sei. Vou abrir. Vou na FISP e na FISP eu vou ver se há necessidade ou não de utilizar. Vamos analisar aqui o comentário. ZPI. De junho, tem um período de FISP ou só alteração da composição do produto ou agentes? A FISP em si não tem validade. A gente troca quando o produto, a mudança na composição do produto em si. Quando é que vai mudar? O fabricante não vai te avisar. Por isso que tem que estar sempre monitorando. A gente fica sempre algum monitorando. Tipo de mudança. Ou simplesmente você periodicamente vai imprimir nas FISP nova, ou melhor de tudo. E arquivando todas. Sempre que for comprando produto, vá sempre pedindo a FISP nova, imprime a FISP e troca. Não quero gastar papel. Leia, verifique se é a mesma. Viu que não é a mesma? De boa. Mas se você viu que não é a mesma, imprima e troca. Eu quero fazer um comentário sobre a ficha de EPI. Uma certa vez eu participei de um processo de auditoria de segunda parte, onde a contratante faz a auditoria na contratada. E daí foi verificado pelo auditor que passaram a limpo
e mandaram para o auditor a ficha passada limpo. Aí quando o auditor viu, cadê a assinatura na devolução? Estava faltando. Aí a menina falou assim, tá na pasta na empresa. Eu passei a limpo, mas a que está na empresa já estava com as assinaturas. Porém, no momento da auditoria, o auditor não quer saber. Ele quer o que foi passado para ele. Exatamente. Então, infelizmente, aconteceu uma conformidade na NR6 pela ausência de evidência no momento da auditoria. Ausência da assinatura na devolução. Todas as vezes que o trabalhador ele percebe o EPI desgastado, ele deve procurar a empresa para fazer a substituição. Não é ficar esperando acontecer alguma coisa, não. Ele mesmo, ele tem essa capacidade e esse direito de fazer a substituição dos seus EPIs. Eu sempre falo isso nos meus treinamentos. Procura o setor responsável pela entrega, inclusive as instruções precisam ser passadas para que ele assine, né, o que está sendo passado para ele, a ficha de treinamento, qual é o conteúdo programático dessa instrução, né, precisa ser informado para atender a NR1, né, para atender a NR6, porque as normas são integradas, senão não faz sentido fazer gestão de SST. Olha, é o seguinte, amanhã daremos continuidade com esse assunto, tá? 11 da manhã, com a doutora Sandra Rocha, tá? Ela é especialista na gestão integrada no mundo das empresas. Estarei com ela, porque eu também sou consultora em SGI. Estaremos juntas amanhã compartilhando assuntos dessa natureza na Rádio Web Metrópole Aracaju. Pessoal, fiquem com Deus, boa noite. Obrigado, Alan, né, por esse podcast maravilhoso. Espero que vocês aqui tenham curtido, tá? Esses assuntos fazem parte da ISO 45001. Um grande abraço.